primeiro lugar, pelo poder do Evangelho. E há gente que diz que não existem pessoas que tentam desviar as coisas e querem dizer que não, que o cristianismo cresceu porque havia um vácuo, uma falta de uma religião no Império Romano. E o cristianismo veio preencher esse vácuo. Nada mais longe da verdade. O Império Romano era cheio de religiões. Cheio de todo tipo que você puder imaginar. Tinha as religiões pagãs tradicionais, que vocês conhecem, com aqueles deuses todos, greco-romanos, né, vieram da Grécia, mas foram trazidos para os romanos. E Zeus, todos aqueles deuses lá, Diana. Tinha as religiões então pagãs tradicionais, tinha as religiões pagãs de mistério, como o culto de Mitra, que veio da Pérsia, vinha de outros países, né? O culto de Ísis, que veio do Egito, e o culto de Cibele, que veio da Ásia Menor. Só exemplos, né? As filosofias, muitas filosofias nessa época também, o epicurismo, o estoicismo, que até aparece no próprio livro de Atos, muita mistura de religiões, muito sincretismo, e principalmente, uma coisa que vai ser importantíssima na história da igreja, a adoração ao imperador, certo? O culto ao imperador, ele começou depois da morte de Júlio César. Júlio César morreu em 44 a.C. E ele passou a ser adorado. E aí Augusto, né? E eu vou começar aqui a pegar os nomes do mal, né? Eu vou começar a ver os nomes de vocês. Quem tem nome bíblico está mais ou menos escapou, né? Mas é que eu tenho um nome que eu vou me complicar muito aí na história da igreja. Então eu quero ver se trago alguém comigo pro lado sombrio da força. Então o Augusto está aí, o Augusto? Augusto já veio pro meu time. Esse aí é mau. O imperador Augusto foi adorado em vida. É de uma humildade, né, esse rapaz, né? Ele queria ser adorado em vida. Não, com certeza não. Com certeza não. Eu tenho que trazer alguém pro meu time, tá? O Augusto é um reforço bom. Depois nós vamos conversar. Quem tem nome bíblico já escapou, mas quem tem nome aí meio duvidoso, nós vamos encontrar aqui na história da igreja, tá? Porque esses nomes não vêm do nada, não. A gente tem muito aquela mania de ver o que significa o nome, né? Isso aí é secundário. O mais importante é saber por que o nome existe. Ele existe por causa de algum personagem histórico. O culto ao imperador era bem simples. Na verdade, você tinha que só reclinar a cabeça ou queimar um pouquinho de incenso. Isso aí salvava a tua vida. Salvava a tua vida. Só que a gente sabe que, depois nós vamos ver, as pessoas preferiam morrer. Naquela época podia-se crer em qualquer religião. Não tinha problema nenhum. Alguém, inclusive, disse que nessa época todas as religiões eram consideradas pelo povo como igualmente verdadeiras, pelos filósofos como igualmente falsas e pelas autoridades como igualmente úteis. Certo? Parece com hoje em dia, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Nada de novo debaixo do sol. Só que o cristianismo gerou um problema. Acho que pode passar aí. Ele gerou um problema por causa do seu exclusivismo. Os cristãos começaram a ser perseguidos não por serem cristãos, mas por serem cristãos apenas. Certo? Esse era o problema. O problema é você ser só cristão. Isso é inadmissível. Você pode ter toda a religião que for, não tem problema nenhum. O Império Romano aceita, não tem crise. Os judeus também tinham essa característica. Só que os judeus eram isentos de adoração ao imperador, por motivos que eu não vou entrar agora, mas que tem a ver basicamente pelo fato de ser um Estado organizado e Roma tinha uma preocupação em manter o que ela chamava de paz romana. E os cristãos não ganharam essa isenção. Ficaram numa situação difícil. Vamos lá. Testemunho dos cristãos. O crescimento da igreja foi em cima do testemunho dos cristãos. Podem ter certeza disso. Por palavras, né? Cada cristão era um missionário. Cada um deles. Alguém disse que eles eram assim um coração cheio de amor incendiando um outro coração. Era assim que eles funcionavam, era assim que eles viviam. Os mercadores levavam o evangelho de cidade em cidade, de feira em feira. Os soldados levavam o evangelho de posto em posto. E assim a coisa ia migrando.
Eles então testemunhavam por palavras, eles testemunhavam pelos seus atos, porque eram pessoas extremamente